Oi, gente! Cheguei. Essa semana, eu acho que estourou mais um pouco esses casos dos brasileiros que estão sendo recrutados aqui e estão indo para a guerra na Ucrânia. Tem uma pequena parte que está indo para lutar pela Rússia, mas a grande massa está indo para a Ucrânia. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Eu sou a Mari, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Gente, esse assunto me chamou muita atenção, porque me parece um tanto quanto absurdo que alguém vivendo em um país onde não tem guerra e com tudo que a gente vê do que as guerras são capazes de produzir, e nada disso é bonito, nada disso é harmônico, nada disso é feliz, que alguém saia daqui para ir lutar na guerra. Vamos pelo vídeo, porque é muita coisa para a gente falar. É muita porrada que a gente precisa dar, que é para ver se quem está do outro lado e de repente está aí acreditando nessa proposta maluca, bota a consciência em dia e entende que isso não tem nenhuma lógica. Uma guerra do outro lado do mundo tira a paz de famílias brasileiras. Eu queria pelo menos abraçar ele mais uma vez. E isso foi arrancado de mim. Cidadãos do Brasil têm escolhido largar a vida aqui no país para lutar na Ucrânia. Ele falou que ia ir, que ia dar tudo certo, que ia ficar tudo bem, que com 6 meses... Ninguém pensa que vai para uma guerra para morrer, né? Eu acredito muito nisso, que até porque nós somos brasileiros e a gente nem é preparado para, de fato, estar em combate. Eu não me lembro de, nas nossas gerações, brasileiros terem que se preparar para lutar em alguma guerra. Então, quem vai mesmo acreditando que vai dar tudo certo. Geralmente dá o quê? Tudo errado. Ele voltava para casa. Mas o que leva estas pessoas a tomarem essa decisão? No início de abril, Wagner da Silva Vargas, de 29 anos, chegou na Ucrânia com a ideia de viver um sonho de adolescência. Ele falou, vou trabalhar lá, vou ganhar bem, vou poder viver minha vida mais melhor. Eu até falei, mas trabalho, a gente trabalha em qualquer lugar, a gente ganha um dinheiro, dá para sobreviver. Ele falou, não mãe, vou crescer na vida então, para lá vou fazer o meu futuro. Ele só falou... Que futuro? Eu vou para a guerra porque eu vou ganhar bem. Já começa aí, né? Ao longo desse vídeo, a gente vai ouvir muito o termo voluntário. Porque ele foi voluntário para a guerra da Ucrânia. Não está indo voluntário, gente. Nenhum desses rapazes, desses homens que estão indo para a guerra, estão indo voluntários. Isso se trata de uma captação. Eu encontrei com muita facilidade, inclusive no TikTok, alguns vídeos em que era feita essa proposta, a proposta de um bom salário, que chega a $5.000 e que com esse dinheiro você pode ficar na guerra lá e assim que você chega, você já começa a receber. Então, também parte disso é o quê? É a nossa grande mania de tentar algo que acredita que vai ser simples, que acredita que vai ser fácil, e no fim das contas é o quê? É um grande problema que você está arrumando para sua cabeça. Quem aí acreditar que em 6 meses você vai para uma guerra e você vai voltar, você só volta se for no caixão, meu amigo. Aliás, você não volta nem no caixão, porque essa é uma outra briga dessas famílias, dessas mães, desses parentes. Porque para trazer essas pessoas de lá para cá, não é simples não. Porque ninguém aqui está indo autorizado pelo governo federal, ninguém aqui está indo autorizado pelo Exército Brasileiro para lá. Então, quando você sai daqui e vai para lá, você está cometendo um crime. E aí disso não se fala. Quer vestir de herói? Mas não é herói não, tá? Quer vestir de herói, mas a capa é de quê? A capa é de criminoso. Falou que ele ia para lá realizar um sonho dele e que ele ia ser muito feliz. Eu cheguei ontem em casa, aí já mandaram me preparar, provavelmente eu vou hoje ou amanhã de novo. A diferença de fuso horário começou a atrapalhar os contatos. Wagner se comunicava por mensagens com a família. O Wagner, que é esse aí que vocês estão vendo o vídeo, ele está até o momento desaparecido. Até o momento. Pode ser que ele apareça, pode ser que ele não seja encontrado e aí depois
de 6 meses, a Ucrânia emite, então, um comunicado como se ele, de fato, né? Vocês entenderam aí. Outro relato que viralizou muito nas redes, e aí, gente, é muito absurdo. Vê comigo. Eu vim para a Ucrânia como voluntário, com a promessa de trabalhar com tecnologia militar, principalmente na área de drones. Essa sempre foi a minha intenção, ajudar, mas de forma técnica. Meu amigo, você ia ajudar quem? Ajudar de forma técnica com drone. Na cabeça do cara, ele estava jogando videogame. E aí lá de cima do drone dele, aí ele ficava bombardeando embaixo. Aí ele brincava de pessoas, só que de uma maneira em que ele não estava lá vendo escorrer a vida alheia. Trabalhar de forma técnica, existe isso, forma técnica numa guerra. Você está lidando com vida. Passou da hora de nem existir guerra. Mas desde que cheguei aqui, tudo mudou. Eles estão empurrando aos poucos para funções de infantaria e agora me mandaram para Kharkiv, uma região de intenso combate militar. Disseram que é treinamento, mas eu não acredito mais nisso. Eles estão colocando uma arma na minha mão e me levando para uma zona de guerra sem meu consentimento. Não existe consentimento em guerra, não, meu filho. Talvez a sua mãe não te explicou, vou te explicar. Não existe consentimento em guerra. Você tá lá pro que der e vier. Até porque a sua carne, a sua vida vale menos. Você vale menos do que os pátrios que lá estão em zona de guerra. A Ucrânia tem um compromisso muito maior com os ucranianos do que com vocês, brasileiros e demais estrangeiros que estão indo para essa loucura. Eu vou ser sucinta naquilo que eu acredito. Durante a pandemia, nós vimos que o Bolsonaro e o bolsonarismo levou mais de 700 mil vidas. Isso a gente está falando durante aquele período ali. Agora, nós estamos vendo as novas vítimas dessa mesma loucura que é o bolsonarismo. Porque eu quero que me apresentem pessoas não bolsonaristas que tenham essa fixação por armas, por guerras, por combate. Eu quero que me apresentem. Isso tudo faz parte desse esquema doentio que é o bolsonarismo. E que, infelizmente, os nossos governantes, os que aí estão, e aí eu vou chamar de cantinho quem está no governo. Os nossos governantes estão achando de verdade que um cursinho básico de democracia vai mudar a cabeça dessa galera. Não vai, gente. Tem muita gente para doutrinar essas pessoas. Muita gente para iludir. Muita gente para dizer que isso aqui é um caminho que vai dar certo. E por mais que a gente ache inacreditável, está acontecendo. As atuais vítimas do bolsonarismo são essas pessoas que estão indo lutar na Ucrânia acreditando num ideal que não é delas, acreditando numa coisa que não existe. Isso nunca foi o combinado. Eu me sinto literalmente enganado. Isso aqui não é o que prometeram. O vídeo que eu postei acabou gerando bastante repercussão. Depois disso, outros brasileiros que estão aqui, em outra brigada, entraram em contato comigo e a gente está trocando informações e tentando entender onde foi que as coisas começaram a sair do caminho certo. Eu já havia tentado... As coisas começaram a sair do caminho certo porque vocês acreditaram em algo que não era verdade. E aí, como vocês foram com as suas perninhas, fica muito complicado de trazer vocês de outro jeito que não sejam com as próprias perninhas. Isso é tido, inclusive, como uma espécie de turismo de guerra. No TikTok, isso é falado. Por apenas 3, 4 mil reais, você vai participar do maior turismo de guerra que está acontecendo na Europa nesse momento. Isso é um absurdo tão grande, isso é um absurdo imenso, sem proporção. Eu fico imaginando como num daqueles filmes, que tem aí alguns, em que as pessoas fazem as outras de presa em safari. É isso que me parece isso aqui.
É como se fosse quem sai daqui do Brasil, numa lógica de que vai gastar 3, 4 mil para poder viver o sonho de estar numa guerra, tá achando que quem está lá no front é uma presa fácil para brincar de safari. Se já é um absurdo a gente imaginar que caça é permitida, imagina quando a gente pensa em seres humanos. Porque a guerra não se preocupa com quem está sendo abatido nela. A guerra não se preocupa se quem está sendo abatido é homem, mulher, criança. Não está nem aí. Vale tudo para todo mundo. Sou pardo. O tempo inteiro piadinha da minha cor, me tratando como se eu fosse idiota. Esse soldado aqui, né, esse brasileiro que está lá na guerra, na condição de soldado, ele diz que ele é pardo e aí ele reclama, né, que estão fazendo chacota sobre a cor da pele dele. Querido, eu vou contar uma coisa para você. A Europa, os americanos também, o mundo de um modo geral, principalmente o mundo branco, eles não conhecem pardos, tá? Eles são iguaizinhos à polícia aqui. Só existe 2 tipos de gente, o branco e o não branco. Pois é, se você é pardo, se você é preto, se você é indígena, se você não é branco, você está no time dos que não tem valor, tá bom? Se você é brasileiro e você, por ser brasileiro, é latino, menos valor ainda. Equipamento, quando a gente chegou, não deram nem colchonete e saco de dormir. A gente teve que dormir no concreto, às vezes na mata, para se esconder de artilharia russa, que é muito pesada, eles têm de tudo. E os comandantes tratam a gente aqui como se a gente não soubesse nada, até caras que vieram do BOP e de forças especiais tinham experiência militar. Eram tratados como se eles não soubessem nada. Na verdade, gente, existe uma certa crença de que o brasileiro ele é ignorante. A gente sabe que existe essa crença, principalmente na Europa. Existe uma certa crença sobre isso. Então, esses brasileiros que saem daqui e vão para uma guerra, a gente tem que convir que não é a atitude mais inteligente a ser tomada. Ainda que essas pessoas se iludam por esses salários, porque tem a oferta dos salários que vão chegar perto de 30 mil reais, não é uma atitude inteligente. Então, quando chegam lá, esses soldados brasileiros são os primeiros a ir para a linha do fronte. São os primeiros que, se perder, tem menos problema. Esse rapaz desse vídeo, ele fala que eles comeram comida azeda, estragada, que dormiram no frio, que não receberam agasalho, que não receberam abrigo, que não receberam colchão. Bom, tudo isso já é de se esperar numa guerra, quando você está dentro dela, sem ter para onde fugir, sem ter pedido para que aquilo acontecesse. Agora, quando você sai do seu país, quando você nunca teve um treinamento de guerra, quando você nunca viveu nada disso e vai para esse lugar, não é outra coisa que você vai encontrar. Eu chamo atenção principalmente para quem é muito jovem, porque a maioria das mães que falaram tanto para o Fantástico quanto para o Domingo Espetacular são mulheres que estão perdendo seus filhos de 19, 20, 25 anos. Então, às vezes, você que está do outro lado e tem essa idade e está acreditando que isso é um grande salto na sua vida, não é, tá bom? Esse vídeo que eu fiz aqui foi um alerta. Um alerta. Se você, na sua casa, na sua família, tem um jovem meio bitolado, ruim da cabeça, que é capaz de querer ir para um lugar desse, manda esse vídeo para ele, tá bom? Eu agradeço muito a você que ficou comigo nesse vídeo até o final. Hoje era um dia especial para a gente passar raiva, porque ninguém que está morrendo lá precisava estar passando por nada disso. Pelo menos nenhum brasileiro. As pessoas que são de lá e que estão passando por isso, a gente tem que pedir que o mundo acabe com guerra. Acabe, que isso não exista mais. Chega de pessoas perdendo suas vidas
por conta de espaços, de territórios e de gente doida, tá bom? Não seja mais um doidinho de rua, mais um maluquinho de bairro que acredita fielmente que você vai para lá e vai receber esse dinheiro, porque você não vai, tá certo? Dá uma olhadinha no TikTok se você ficou com dúvidas, porque lá tem história de muita gente que foi achando que em 6 meses voltava e não vai voltar nunca mais, se é que vocês me entenderam, tá bom? Um grande beijo para você que ficou até aqui. Curte esse vídeo, compartilha, deixa aqui o seu comentário se você acha que não é nada disso, ou se você conhece alguém que teria a mesma capacidade de ir para uma guerra. Deixa aqui o seu comentário. Esse vídeo é utilidade pública. Manda ele para alguém, gente. Me ajuda aí. Vamos ver se de uma forma ou de outra a gente consegue ajudar as pessoas a não caírem em contos do vigário, nem mesmo quando elas estão pedindo por isso, tá bom? Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. Toda semana tem vídeo aqui nesse canal. Se inscreve e participa. Tchau, gente!